A equipe do Século News deixou Amman, capital da Jordânia, e viajou cerca de 300 quilômetros para uma experiência insólita, numa das regiões mais inóspitas do planeta. Sem luz, sem banho e sem qualquer resquício de civilização. Hoje a gente está em Wadi Rum, no sul da Jordânia, onde a gente vai passar a noite em um acampamento beduíno no meio do deserto. Só que para isso a gente tem que pegar um daqueles jipes e andar cerca de 2 horas. É muito calor, a temperatura no momento está em torno dos 35 graus, mas por causa da variação térmica de deserto, a temperatura cai para cerca de 5 graus. Por isso que a gente usa o ratá, que é esse lenço aqui que nos protege tanto do calor quanto do frio da noite. A proposta era viver como os beduínos, o povo que habita o local há séculos. A vida parecia ser um pequeno detalhe em meio a tanta areia e pedra. Nós acabamos de chegar no acampamento beduíno onde passaremos a noite de hoje. Nós estamos a cerca de 40 quilômetros da Arábia Saudita. E a imagem que a gente encontrou foi essa daqui. Sob a luz apenas da câmera, o guia Mahmoud Youssef nos explica que hoje em dia é uma porcentagem pequena de beduínos que vivem no deserto. Segundo ele, essas pessoas levam uma vida natural. O fogo, a água e o pelo de dromedários que serve para a construção de tendas é o que eles têm de mais importante, resume Mahmoud. No entanto, a grande atração ficou reservada para o jantar. O prato principal, zahar, comida típica dos beduínos. O prato, que é cozido numa grande panela enterrada na areia, é formado por carneiro, arroz e batatas. Tudo ao bom estilo dos árabes, bem farto. A insólita noite no deserto de Wadi Rum terminou com a vibrante música árabe em volta da fogueira. Esquecemos do banho, da luz e da tão falada civilização. No dia seguinte, o sol nasceu e nossa equipe deixou bem cedinho Wadi Rum em direção a Petra, que foi, 2000 anos atrás, um dos maiores centros comerciais do Mediterrâneo. Uma cidade esculpida nas montanhas e que carrega o legado de uma civilização que ouvimos falar muito pouco nas aulas de história, os nabateus. Era lá a capital do então reino nabateu que as pessoas se encontravam para fazer negócios e enterrar os reis. Os nabateus viviam em tendas fora da cidade. Petra servia apenas para o comércio e para abrigar os templos. Este local, chamado de Little Petra, ou Pequena Petra em português, era usado como ponto de encontro entre comerciantes antes deles entrarem na cidade. Neste prédio era conferido tudo o que eles traziam de fora, como seda ou incenso. Mais adiante, câmaras serviam de restaurante, para assim daí as pessoas seguirem viagem. Tudo isso há mais de 2000 anos. A cidade, consagrada hoje como uma das maravilhas do mundo, impressiona pelas construções encravadas nas montanhas e pelos cânions coloridos que forram a cidade. Este é o ponto mais importante da cidade de Petra. Acredita-se que o povo daqui tenha levado cerca de 10 anos para construir este templo, que servia para guardar o que o reino tinha de mais valioso. Segundo os arqueólogos, a 5 metros de profundidade podem estar enterrados 2 reis e seus tesouros. A Unesco já deu autorização para as escavações. Mas o grande templo da cidade perdida no deserto estava a muitos metros acima de nós. Foram 40 minutos de caminhada para subir 900 metros. Mas valeu a pena. Esse aqui é o maior templo de Petra. Ele é datado do século II a.C. e mede 48 metros de altura. Na era bizantina, ele passou a ser usado pelos cristãos que cravaram cruzes no altar real. A partir daí, o templo passou a ser chamado de monastério. 2 joias. 2 lugares únicos que nos fazem sentir à beira do surreal. Petra e Wadi Rum nos provam que, mesmo achando improvável, o homem e a natureza podem sempre nos surpreender.